queremos saudar a igreja nesta manhã, com a paz do Senhor, amém? Aqueles também que estão conectados conosco nesta manhã, sinta-se abraçados. Vamos abrir as nossas Bíblias, no livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Iremos expor a palavra de Deus nessa manhã, desse livro, como nós estamos fazendo, né? Já há um certo tempo. Mas nós vamos orar nesta manhã, antes de nós iniciarmos a leitura. Vamos fechar os nossos olhos, pediremos aqui a iluminação da sua palavra. Senhor, nós somos gratos nesta manhã, pelo teu amor que nos constrange. De forma maravilhosa e terrível, Senhor, fomos alcançados pelo teu amor. Quem somos nós diante de um Deus poderoso e tremendo? Estamos aqui diante da tua palavra, pedimos a ti a iluminação para que possamos expô-la, Senhor, conforme o Senhor lhe apraz. Faça isso, que o teu Espírito venha agir nos corações, dando um entendimento, Senhor, da tua palavra, porque nós sabemos que ela é para nós luz e alimento sólido, Senhor, para a nossa alma. Limpa as nossas mentes, os nossos corações, para que a tua palavra ela possa atingir os corações nesta manhã. Oramos no nome de Jesus. Amém. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, devia ser conduzido aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. A variedade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, medido o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagre, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, a capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Louvado seja Deus. Irmãos, nós tivemos aqui um estudo, na verdade, sobre dons espirituais. Um bom tempo aqui, o Senhor nos ensinou, à luz das Escrituras, que o nosso entendimento outrora ele estava equivocado com relação aos dons espirituais. Nós temos que entender o que Paulo ele estava falando, estava respondendo a esta igreja. Muitas vezes nós limitamos o Espírito Santo com relação a esses dons que Paulo ele fala nessa primeira carta aos Coríntios 12. Mas nós temos que entender o contexto que essa igreja estava, os problemas que essa igreja estava enfrentando, a dificuldade de entendimento, tá?
É isso que nós precisamos entender, essa resposta de Paulo para esta igreja. A igreja, essa carta, ela foi endereçada à igreja de Corinto, uma cidade cosmopolita, influenciada por diversas culturas. E isso, irmãos, com certeza, ele afeta a dinâmica desta comunidade. Além disso, a igreja ela enfrentava diversos desafios. Nós vimos aqui, ao longo da exposição da palavra, em capítulos anteriores, o problema de imoralidade, na verdade, divisões internas, conflitos, e agora sobre a interpretação dos dons espirituais. Se nós pegarmos um verso 12, nós iremos ver que Paulo ele faz uma analogia do corpo humano. Ele vai explicar a unidade e a diversidade dentro da igreja. E o que ele enfatiza é que, assim como o corpo é composto de muitas partes diferentes, e cada um tem a sua própria função, a igreja também, ela é assim. Ela é assim. Muitas pessoas, mas nós temos uma unidade. E cada um Deus usa conforme Ele quer. E cada membro da igreja tem um único dom para distribuir. E todos são necessários no corpo, irmãos, para um bom funcionamento. Todo mundo aqui tem a sua importância. Todos nós. E Deus usa como Ele quer. Paulo ele continua essa discussão, essa igreja, sobre o exercício dos dons espirituais. Ele apresenta uma inter-relação correta entre a unidade do corpo, mas com as adversidades, a diversidade dos dons. A função apropriada dos dons, irmãos, é a primazia do amor. Se não tiver isso, não há essa operação. Não há essa operação. Interessante que, quando Paulo ele fala sobre esse assunto nesta igreja, acerca dos dons espirituais, a temática de 1 Coríntios 12, é relacionada aos dons. O que Paulo ele estava falando sobre isso? O objetivo era de instruir, exortar a igreja sobre a importância de termos um coração grato e demonstrar o amor uns pelos outros, através dos dons espirituais. E nós vemos que os dons espirituais, eles estão enraizados na Escritura. Em várias passagens nós vemos os dons sendo mencionados. Não podemos negar a existência dos dons. Não podemos negar esta operação. Se está na palavra, a igreja ela crê naquilo que está na palavra. Deus ele faz o que Ele quer. Deus usa cada irmão como lhe apraz. Esta operação é de Deus, não vem dos homens. E nesta igreja havia uma falta de entendimento. Quando Paulo ele fala acerca dos dons, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Os dons não era para uso próprio, mas sim para servir e glorificar a Deus, e para a edificação da igreja. Então, esse entendimento que a igreja ela estava tendo com relação aos dons espirituais, não é de intelecto, tá, irmãos? Quando Paulo fala da ignorância, não é relacionado ao intelecto, porque ali havia muitas pessoas entendidas, homens cultos. Não era isso que Paulo ele estava falando a respeito dos dons espirituais. E ele chega com essa afirmação acerca dos dons espirituais: não quero que sejais ignorantes. O que Paulo ele estava falando? Usando esta frase, não quero que sejais ignorantes. Paulo estava falando com certeza acerca do coração deles, porque o que estava no coração deles eram soberbos. Havia um coração soberbo, melhor dizendo, havia um coração soberbo contra o exercício dos dons espirituais na vida da igreja.
E Paulo não queria que esta igreja ela permanecesse com esse entendimento. E qual era esse entendimento? Quem era usado em profecia era maior, quem era usado em língua era maior. Não era isto o que Paulo ele estava falando, e não é isto o entendimento que nós temos através da palavra. Não há dom maior, não há dom menor. Sabia disso? Não há isso, irmãos. E muitas vezes nós vemos hoje uma igreja com esse mesmo entendimento. Quando a pessoa fala em outras línguas, quando a pessoa interpreta, quando a pessoa fala em profecia, eles são pessoas melhores, maiores, não é isso que nós vemos hoje em dia? Mas não é isso o que Paulo queria que eles ficassem nesse entendimento, e era esse entendimento que esta igreja estava. Então esse intelecto deles não era de capacidade de raciocínio, mas era aquilo que estava no coração. E Paulo ele fala sobre isso. E nós vemos hoje uma leitura nesse texto totalmente errada, uma interpretação totalmente errada e equivocada naquilo que é os dons espirituais. Paulo fala no verso 2, vós, pois, sabeis quando eres gentios, vos deixava levar, quando eres guiado para como os ídolos mudos. Paulo estava enfatizando a situação religiosa e idólatra dos coríntios, não da sua etnia. O apóstolo, ele não sugere que os coríntios deixam de ser gentil quanto à sua etnia, mas relata que eles deixam de servir a outros deuses. Quando eles não eram cristãos, eles viviam sendo guiados por outros deuses, adoravam outros deuses. Eles eram assim, essa igreja tinha essa cultura de servir a outros deuses, de louvar a outros deuses. Então Paulo lembra dessa religiosidade deles, da idolatria que havia, e Paulo ele segue uma linha racional, declara o pacto veterotestamentário, que lá de Deuteronômio 11, quando ele fala sobre adoração a outros deuses, Paulo fala o seguinte, olha, lá em Deuteronômio 11 fala o seguinte, ou vocês amam o Senhor Deus, e servem de todo o coração, de toda a sua alma, ao não ser atraídos e levados, desviados para adorar outros deuses, e se prostrar diante dele. O que Paulo queria dizer com isso? Paulo lembra essa condição anterior deles, para que eles pudessem compreender, irmãos, a importância dos dons espirituais na vida cristã. Então, todo aquele entendimento deles, e com relação a essa aplicabilidade dos dons, estava totalmente equivocados. Paulo começa a instruí-los de forma assim. Paulo, no verso 3, fala assim, olha que maravilha. Portanto, vós sabeis que ninguém, pelo Espírito de Deus, diz Senhor Jesus, é anátema. E ninguém pode dizer Senhor, senão pelo Espírito de Deus. O que Paulo ele estava falando? Que muitas pessoas estavam falando em nome de Jesus, amaldiçoando a outra. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, vai amaldiçoar alguém? Vai falar que Jesus é anátema? De maneira nenhuma. Então, Paulo, o que Paulo ele fala? Paulo estabelece um critério fundamental. O critério foi esse. Todo aquele que confessa que Jesus é o Senhor, fala pelo Espírito de Deus. Isso distingue logo os verdadeiros crentes e aqueles que rejeitam a divindade de Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela nunca vai amaldiçoar ninguém. Nunca. E você discerne logo a pessoa que tem o Espírito e a pessoa que não tem o Espírito de Deus. Irmãos, a igreja nesta hora, ela precisa entender que a função dos dons espirituais é para o benefício da comunidade. Da comunidade. Serve para a comunidade. E era isso que Paulo ele estava falando nesta igreja. Quero abrir um parênteses aqui, como o pastor Anchieta fala,
quando nós iniciamos nesse local, havia muita dúvida com relação a isso, não é verdade? Muitas dúvidas. E louvado seja Deus que o Espírito está nos levando a um entendimento claro. Os dons, eles não servem para governar a igreja. Amém? Os dons não governam a igreja. Quem governa a igreja é a palavra de Deus. Os dons vêm com uma informação para a igreja. Nós pegamos os dons espirituais na vida de Paulo, Deus estava dando uma direção para Paulo, com detalhes. Ananias, de igual forma, com detalhes. Isso é no Novo Testamento. Pegamos lá no Velho Testamento, Daniel, num sonho, Deus deu detalhes, informação. Informação. Então, o dom, ele não dirige a igreja. Deus, ele vai se manifestar? Deus, ele vai se manifestar? Sim. A igreja que ela crê nos dons, ela crê nos dons, não crê na loucura. Nós cremos nos dons, sim. A igreja, ela precisa buscar isto. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo, para que a cada dia o nosso coração, ele venha se derramar perante a um Deus que é bondoso para conosco. Nós tivemos uma experiência que eu vou contar para a igreja nesta manhã, que hoje nós podemos falar. Nós trouxemos uma mensagem aqui, nós descemos do púlpito e do altar aqui, do altar não, do altar do palco aqui, né? Do altar era só lá no Velho Testamento, não é isso? Do palco aqui. Procurou e falou assim, pastor, eu tive uma visão com você. Eu falei, amém. Eu vi o senhor com a carteira de advogado da OAB. Eu falei, amém. Aí eu fiquei sem entender. O senhor é advogado, pastor? Eu falei, não, senhor. Nem advogado? Eu falei, não. Sou advogado, não. Mas amém. Eu falei, amém. O que é isso, irmãos? Deus nos traz, nunca trouxe confusão. Quem faz a confusão somos nós. É verdade? Se eu tivesse um dom, pastor, ouviu o senhor assim, de um local diferente. Nós estávamos em uma reunião, olha bem, como as coisas de Deus, elas são muito sérias, viu, irmãos? Principalmente relacionadas a dons espirituais. Essa igreja de Coríntio, o intelecto deles era muito grande, mas tinha um coração que era soberbo. Um coração que não era voltado para aquilo que é de Deus. Nós estávamos numa reunião de trabalho, e nós havíamos feito uma pauta. Nós íamos tomar uma decisão no nosso local de trabalho, eu com outro meu sócio, e nós fizemos uma estratégia. Olha, vamos fazer isto. Nós vamos chamar essa pessoa e nós vamos falar isto e isto com ela. E nós começamos a orar ao Senhor, o Senhor nos dá uma direção com relação a esse assunto. Um irmão me ligou, assim, Rodrigo, meu irmão me ligou, assim, Rodrigo, eu tive um sonho com você, rapaz, eu vi você com uns papéis, pronto para tomar uma decisão. E quando você ia falar para essa pessoa, que você relacionou nesse papel, essa pessoa se voltava contra a sua vida. Como é que está essa pessoa? Eu falei, rapaz, eu não sei, está tudo tranquilo. E você, olha, tá bom. Eu falei, amém, está tudo certo. Aí eu falei, Senhor, louvado seja o teu nome. Porque nós conhecemos somente até aqui a nossa visão. Mas a visão de Deus, ela é superior à nossa e ao nosso entendimento. Nisto eu creio, irmãos. Nisto eu creio. O que nós vemos hoje em muitas igrejas, que operação é esta? Quem está operando? Que dons são esses? A igreja, ela precisa de ter um coração voltado para as Escrituras e entender aquilo que Deus ele está falando. O Espírito Santo não é limitado, concordamos com isto. Nós somos limitados, sabemos disso. E o que Deus ele quer fazer é superior àquilo que o nosso intelecto ele pode fazer. Paulo ele fala o seguinte:
ora, a diversidade dos dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. O mesmo Espírito, o mesmo Senhor, o mesmo Deus. Paulo, ele usa um argumento teológico em favor da unidade baseada no caráter trino de Deus. Nós vemos um Deus que ele é perfeito. Nós vemos um Deus que 3 em 1. Como que podemos explicar essa característica de Deus? Deus trino. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas 3 declarações que Paulo ele fala, ele ressalta a diversidade e a unidade desse Deus a respeito ao Espírito, ao Senhor e a Deus. São paralelos eficazes que Paulo ele faz desse Deus maravilhoso. Paulo ele não sugere uma distinção nítida entre os dons concedidos pelo Espírito, serviço ao Senhor e a capacitação por Deus. Antes, a sua intenção é conscientizar os coríntios que são todos beneficiários pelo mesmo benfeitor, que se revela como Espírito, Senhor e Deus. Paulo descreve que Deus, ele é o benfeitor, patrono. E todos nós que recebemos essa dádiva de Deus, nós temos que receber isso com gratidão, com louvor, e servir a Deus sem reserva, irmãos, sobre essas dádivas que Deus ele distribui na vida da igreja. Então os dons não é para que eu venha me gloriar naquilo que Deus está fazendo através da minha vida. Não, pelo contrário, eu tenho que entender que isso é graça. Que isto é graça. Isto é poder de Deus. E nós vemos hoje um evangelho totalmente equivocado com relação a isto. Mas uma igreja que entende que esta operação é de graça, é poder de Deus, nós temos um coração que grato a esse Deus maravilhoso. Era isso que Paulo estava tratando. Havia um problema local com relação a essa lista de dons que Paulo ele menciona aqui, a essa falta de entendimento, a essa capacidade de entendimento, porque o coração deles não estavam voltados para a glorificação. Os dons que estavam ali não eram para benefício para a comunidade, sim para um uso próprio. Não, eu sou melhor porque eu tenho o dom de interpretação. Ah, você que tem o dom de discernimento aí. Você não é, eu sou maior que você, rapaz. Eu profetizo, eu sou maior que você. Era esse entendimento, irmãos. Agora eu pergunto, essa igreja de Corinto existe hoje? Sim ou não? Sim ou não? Existe, irmãos. Existe. Paulo fala no verso 7 ao verso 11, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, conforme for útil. Porque a um, a palavra de sabedoria, olha que maravilha, essa diversidade. A outro, a mesma palavra de ciência ou de conhecimento. E pelo mesmo Espírito a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outra, a operação de milagres, a profecia, e a outra, os dons de discernimento de Espírito, e a outra, variedade de línguas, e a outra, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas em todos, repartindo particularmente a cada um as formas variáveis pelas quais o Espírito Santo revela a sua presença. Não podemos limitar nessa lista específica que Paulo ele trata dentro desta igreja. E qual foi essa lista específica? Foi aquilo que nós lemos.
9 foram aqui os dons que ele destacou, mas era um problema local. O Espírito Santo não se limita nessa lista aqui, não é verdade? Nós tivemos aqui, se nós vamos falar sobre dons espirituais, nós temos que voltar à aula que o Hudson deu, que nós vamos ver que é muito mais do que isso aqui. Uma capacidade para tocar, uma capacidade para administrar, é um talento que Deus dá. Doar, não é isso? Essa operação é diversa. Mas os dons que Paulo ele estava se referindo era um problema local. Amém, irmãos? Problema local. Ele enfatiza que todos esses dons são distribuídos pelo mesmo Espírito, de acordo com a sua vontade. Não é a nossa vontade. Nós estávamos vendo uma reportagem uma vez, como falou assim, o meu ministério é de revelações. Isso não tem base bíblica. Isso não tem base bíblica. De revelações e de resultado. Outro problema teológico. E as igrejas lotadas. Quem distribui isso, irmãos? É Deus. E Ele faz com que cada um venha ter, de acordo com a sua capacidade. Deus vai distribuindo. Os dons é para uso local, irmãos. Para a comunidade. Os dons espirituais são voltados para a comunidade. Não são concedidos para méritos de benefício pessoal. Mas Deus concede dons. Qual a finalidade? Qual a finalidade? O Espírito tem a finalidade de capacitar a comunidade de Cristo, para manifestar Cristo, e dar continuidade ao seu ministério, para revelar a presença de Deus. Então, os dons espirituais na vida da igreja é para isto. Não para benefício próprio. Não para dizer que eu sou melhor do que um, melhor do que o outro. Que o dom de profecia é maior do que o dom de fé. Que o dom de fé é maior que o de palavra de conhecimento. Não, há uma igualdade. E a maior profecia que nós entendemos hoje, à luz da palavra, é a palavra de Deus sendo pregada. E nós precisamos ser profetas de Deus, pregando a palavra de Deus na sua essência. E muitas vezes as pessoas pensam que profecia o Senhor falou. Não é isso, a maior profecia que nós entendemos hoje, à luz da palavra, é a palavra de Deus ela sendo pregada. Isto é a maravilha. Isto é a maravilha. Pedro, ele foi um profeta, quando ele estava pregando, e quantas mil almas se converteram? É a palavra de Deus como profecia. Nós, como falamos que Jesus ele vai voltar, nós estamos pregando uma profecia. João falava, arrependa dos vossos caminhos, que é chegado o reino de Deus. Olha que maravilha. Tem profecia melhor do que essa? Anunciar que Jesus ele vai voltar, que Jesus ele é o Salvador, que Jesus ele tira o homem das trevas, coloca na sua maravilhosa luz. Hoje o evangelho está totalmente contrário, profecias para benefício próprio, mas não tem embasamento bíblico. A igreja de Deus, a igreja fiel não, a igreja de Deus, o povo de Deus, a maior profecia que nós temos está escrita, irmãos. Aquilo que você precisa saber, Deus deixou aqui. Porque é a palavra que vai te aconselhar, é a palavra que vai te instruir. A maior profecia está na Bíblia. E quando nós a examinamos, nós vamos entender. Isto é maravilhoso. Isto é poder de Deus. Que você e que eu possamos ser um profeta de Deus nessa terra, pregando aquilo que as Escrituras elas estão falando, aquilo que a palavra ela está falando, sermos fiéis às Escrituras, homens cheios do Espírito Santo, mulheres e homens cheios do poder de Deus, sendo capacitados por Deus para levar uma mensagem, sendo capacitados por Deus para ajudar esta comunidade.
que os dons que o Senhor tem nos dado, seja para benefício para esta comunidade e para a nossa edificação. Então a igreja, ela crê nos dons espirituais, sim, porque está dentro da palavra. Paulo não queria que aquela igreja continuasse com aquela ignorância, com aquela forma de culto que eles estavam vivendo. Dons para lá, dons para cá, aquela confusão que ninguém entendia. Paulo começa a colocar a igreja em ordem. Todos pensavam que a profecia era maior do que isso. Quem fala em línguas, quem profetiza, quem tem palavra de conhecimento. Imagina a confusão que está na cabeça daquele povo lá, irmãos. Se Deus deixou a sua palavra, porque havia um problema de entendimento. Se esta palavra tem o mesmo valor hoje, porque há muitas pessoas também com essa falta de entendimento bíblico, entendimento teológico. Tira de uma parte e faz daquilo ali uma regra para a sua igreja. Não é assim que Deus, Ele quer a sua igreja. Paulo não queria que aquela comunidade permanecesse com aquela ignorância a respeito dos dons espirituais. Então, se essa palavra está sendo entregue hoje aqui nesse local, Deus também não quer que essa comunidade, ela venha ser ignorante com relação à aplicabilidade dos dons espirituais no meio da comunidade. Que possamos ser cheios do Espírito Santo, irmãos. Que possamos buscar na palavra aquilo que é excelente, irmãos. Não como o mundo está aí hoje. Nós vemos esse uso de forma assoberbada. Verdade? No verso 12, Paulo fala sobre a unidade do corpo. Se a igreja não tiver unidade, como é que vai ficar essa igreja? Se não tiver um governo, os dons vão governar a igreja? Sim ou não? Sim ou não? Quem governa a igreja, irmãos? A palavra de Deus. É tudo que nós temos. Então, que a igreja ela venha buscar com excelência. Temos que buscar, sim. Deus tem muito para nos dar. E pronto, a igreja precisa de ter uma boa teologia, sim, uma base teológica boa, para não ser levada como massa de manobra, mas ela tem que ter um coração quebrantado. Tem que ter um coração cheio da graça, do fogo de Deus. Não de fogo estranho não, viu, irmãos? E nem emoção. Nada de emoção. Mas temos que ser cheios do Espírito Santo. Uma igreja que exerce bem aquilo que Deus deu para nós. Essas manifestações maravilhosas, essa operação maravilhosa do Espírito a cada dia. Nós falamos na quinta-feira que esta igreja é um milagre, realmente é um milagre. Deus ele tem nos abençoado muito, Deus tem muito para nos dar. Deus tem muito para encher os nossos corações. Muitas vezes depende de nós. Sabia disso, irmãos? Eu preciso cada dia buscar a Deus, é fechar o meu quarto, a porta do meu quarto, é orar ao Senhor com intensidade. Senhor, me enche do teu Espírito, Senhor, para que eu possa transbordar. E busca a Deus na palavra. Paulo não queria que aquela ignorância permanecesse naqueles corações. Aquela soberba, Paulo não queria. E essa palavra chegou até nós, irmãos. Que possamos nos voltar para as Escrituras e tirarmos aquilo que nós aprendemos. A maior profecia que nós temos é a palavra de Deus. É tudo que nós temos. Não existe dom maior que o outro. É porque eu falo em línguas que eu sou mais cheio do Espírito Santo do que você que não tem dom de língua. Que você interpreta que isso, era isso que Paulo estava falando. Não há isso. E muitas vezes nós vemos isso no Evangelho, que é muito triste. Muito triste essa ignorância, primeira, teológica. Isso é um erro teológico. E uma ignorância
no coração. Mas em nome de Jesus, Deus tem nos abençoado muito, que possamos ser uma comunidade cheia do Espírito de Deus. Não uma igreja cheia de emoção, que emoção passa. Isso passa, não queremos emoção. Queremos ter o Espírito de Deus na nossa vida. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Amém? Senhor, nós te louvamos, porque a tua palavra ela nos educa, a tua palavra nos instrui. Seja bendito o teu nome para todo sempre, e que esta igreja ela possa ser cheia do teu Espírito, Senhor, até transbordar. Que os dons que o Senhor tem distribuído no meio dessa comunidade, seja para a tua glória, e seja para o teu louvor, e que possamos ser profetas de Deus nessa terra, proclamando e profetizando através da tua palavra, que Jesus Cristo um dia Ele vai voltar, e que em breve nós reinaremos com o Senhor na eternidade. Deus, seja bendito o teu nome, porque a tua palavra é luz para o nosso caminho, e que possamos, Deus, ser cheio do teu Espírito, para a tua glória e para o teu louvor, e que o óleo do Senhor venha sobre as nossas cabeças, Senhor Deus, para organizar todos os nossos pensamentos, Senhor Deus. Faça isso nessa igreja, que possamos ter um entendimento pleno a cada dia das Escrituras. Nos dê sede, ó Deus, de conhecermos o Senhor mais na tua palavra. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. E que a graça, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, repouse sobre todo o povo do Senhor, agora e até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Amém.